Senhor, Santo Deus, amado Pai, estamos aqui, Pai, para pedir o Teu Santo Espírito, que possa ser derramado a cada um de nós. Oriente-nos nessa manhã para receber a Tua mensagem de bom grado, Senhor Deus. Que sejamos transformados pelo Teu Espírito e possamos, Pai, seguir uma vida de santificação, de fidelidade e consagração a Ti, a Tua obra. Senhor Deus, tem misericórdia de nós hoje e sempre. É o que te pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Para continuar o nosso louvor, vamos cantar o hino Quão Grande És Tu, o número 34 do nosso cenário. Senhor meu Deus,
canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Como é bom saber que Deus é grande. Mas eu vou fazer uma pergunta agora para cada um, e você só precisa levantar a mão se você quiser. Quem é que está feliz aqui hoje? Ok, quase todos. Quem é feliz? Amém. Amém, que bom. Nós devemos, como os cristãos, nós devemos ser felizes. Não no dia de sábado somente, em todos os dias da nossa vida. E devemos mostrar essa felicidade ao mundo lá fora. Nós vamos cantar este hino que diz assim: sou feliz com Jesus. Então, quando a gente estiver cantando esse hino, eu vou pedir para elas três aqui repararem, a plataforma também, para ver se vocês são felizes, vocês levantaram a mão. Então, não sou feliz, não, é sou feliz com Jesus. Então, vamos cantar este hino para a honra e glória de Deus. A primeira e a segunda são juntas, depois a gente canta o coro. Então, na primeira não tem o coro, logo a seguir, ok? Só para a gente não errar, ficar bonito. Se passa mais doce me deres gozar, se dora mais forte
Provai e vede. História de hoje. Vida transformada. Jesus Cristo é meu pilar fundamental de vida. Aprendi a suplicar a Deus que me batize com seu Espírito Santo todos os dias antes de sair à rua. Eu nasci num lar cristão. Aprendi o negócio de impressões com os meus pais e logo fiquei independente. Em meu primeiro negócio, eu pude comprar meu primeiro carro. Fui muito abençoado por Deus. O negócio ia muito bem e quando comecei a viajar, eu comecei a conhecer estes outros amigos que não tinham os mesmos princípios. Eu comecei a ir a danceterias, comecei a frequentar bares e aparentemente as coisas saíam bem. Depois de ter tido uma grande prosperidade econômica em minha vida empresarial, eu tive uma crise econômica tremenda. Nunca imaginei que, quando se tem muito dinheiro, parece que esse dinheiro não vai terminar. Em muitas ocasiões, eu não dizimava, não frequentava, não devolvia a Deus o que era dele. Minha vida financeira estava devastada, havia perdido meu carro e oportunidades. Tinha uma dívida muito grande, eu tive que vender minhas máquinas, já havia me divorciado. Eu decidi enfrentar o problema sozinho no primeiro momento. Havia uma semana de oração e havia um plano na igreja. Se não levasse uma visita nesse dia, o membro da igreja batizado não poderia entrar. Eu tinha outros planos nesse dia, mas vi o meu pai que estava sentado, vestido com a sua roupa, a sua gravata, todo preparado para ir à igreja. Mas não o vi, eu vi que ele estava aí, estava triste. E me deu muita pena. Perguntei por que ele não ia à igreja e ele me disse: eu não posso ir na igreja porque preciso de um convidado, senão não posso entrar na igreja. Ele disse que eu iria acompanhá-lo. Desde o momento que eu entrei na igreja, eu senti que o Espírito Santo me fez um chamado forte em meu coração. Nessa noite, identifiquei o chamado de Jesus. Eu pensei que ao regressar à igreja, meus problemas iam melhorar. Mas eles foram piorando. Eu já não tinha mais o que fazer. Humanamente, não podia fazer nada. Um dia que havia chegado em casa, profundamente triste porque não havia conseguido nenhum contrato nesse dia. E aos pés da minha cama, eu quis me ajoelhar para orar. Mas eu não pude. Me pus a chorar. O Espírito Santo estava lutando, estava transformando a minha vida, estava fazendo algo, uma limpeza na minha vida completamente. Eu decidi voltar aos pés de Jesus. O retorno para mim foi como haver nascido outra vez. Não havia tido uma maior experiência com o culto do Dia das Ofertas, mas aprendi a entregar a Jesus, a Deus, o que é dele. Minha vida de lá para cá tem sido uma vida com lutas. Mas desta vez, as dificuldades e os problemas, eu sei como enfrentá-los. Cada vez que tenho um problema, uma dificuldade, eu somente vou um pouco mais para lá e me ponho aos pés de Jesus. E aí eu abraço e lhe digo: Senhor, não vou me entregar aqui porque o Senhor irá lutar por mim. Eu somente estarei ao seu lado e sei que o Senhor irá me ajudar. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
Deus, Pai querido e amado. Aqui estamos, Senhor, diante da Tua santa presença nesta manhã. Agradecidos a Ti, ó Pai, pelas bênçãos recebidas de Tuas mãos. Obrigado, Senhor, por ter nos trago até aqui neste sábado. Obrigado, ó Deus, pelas dádivas dadas aos Teus filhos durante a nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E aqui está, Senhor, um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nos entregamos em Tuas mãos nesta manhã, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Sábado a todos. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Eu fico muito feliz ao chegar aqui e encontrar pessoas que eu já não vi há algum tempo. Andréia, é bom ter você com a gente, é sempre gostoso ter você com a gente. Pessoas que já nos visitam há bastante tempo, feliz pela sua visita. Outros que já têm vindo mais com frequência, é sempre um prazer ter vocês conosco. Tenho certeza que o céu está muito feliz pela sua presença, mas disso quem ganha somos nós. Porque nós sabemos que quando vemos a casa de Deus, nós temos encontro com Ele. E Ele nos aceita como nós estamos todos os dias. Este hino que vamos cantar está falando sobre isso. O hino de número 278. 278. Tal qual estou. Que possamos nos entregar a vida ao Senhor como estamos. E Ele vai com certeza nos aceitar. Coloquemos-nos de pé para entoar este hino. Nesse momento, a todas as pessoas que receberam o papel para fazer os pedidos e agradecimento, eu peço por gentileza, com toda a reverência, venham aqui à frente para depositar nas caixas.
Todos já colocaram aqui os pedidos? Eu convido a igreja com toda reverência, vamos nos colocar de joelho para falarmos com Deus. Como é bom acreditar que meus problemas Deus resolverá. Sua promessa Ele cumprirá. Em suas mãos vou descansar. Como é bom agradecer as muitas bênçãos que meu Deus me dá. Sua promessa nunca falhará. Em suas mãos vou descansar. Em suas mãos vou descansar. Querido Pai, como é bom neste momento agradecer por muitas bênçãos que o Senhor concede a cada um de nós. Como é bom estar aqui na Tua santa presença, Senhor, para louvar e bendizer a Teu santo nome. Senhor, nós também acabamos de cantar um hino que diz: tal qual eu estou. Tal qual estamos, Senhor, com a nossa vida manchada de pecados, estamos neste momento de joelho na Tua santa presença, para Te pedir, Senhor, perdão. Tenha misericórdia de nós, perdoe as nossas falhas e nos ajuda, Senhor, a cada dia nos aperfeiçoar o nosso caminho aqui para chegar mais perto de Ti. Pai, nessas caixas foram depositadas alguns pedidos e alguns agradecimentos. Aceita, Senhor, o nosso agradecimento. E também, Pai, a cada pedido que foi depositado aqui e a cada pedido que ficou no coração, pois o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe as nossas necessidades. Que esses pedidos, Senhor, seja respondido de acordo com a Tua misericórdia e de acordo com a nossa necessidade. Pai Todo-Poderoso, que o Senhor também, através do Teu Santo Espírito, possa estar com o Túlio, que é o pregador dessa manhã, que o Senhor possa ungí-lo. Que a palavra que Ele tem preparada para nós, Senhor, que venha direto do Seu trono e que Ele venha falar, Senhor, não aquilo que cada um de nós queremos ouvir, mas sim, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir para que nós possamos estar mais perto da Canaã celestial. Cuida da Tua igreja, Senhor, nos ajuda a cada dia, Senhor, a Te amar mais, a Te servir e a ser fiel a Ti. Também, Senhor, mais uma vez Te pedimos perdão por todas as nossas falhas. São essas bênçãos que nós Te pedimos e agradecemos, não que nós merecemos, mas confiante no amor que o Senhor tem por cada um de nós. E em nome de Teu Filho Jesus é que nós Te pedimos. Amém. Desejoso de o salvar, vai buscar esses meus cordeirinhos já. Feliz sábado, crianças. Vai buscar para que os possa abençoar. Bom, hoje é um dia especial. Eu vou pedir para... Eu tenho uma ajudante hoje. O meu ajudante é o tio Kleber. E vou esperar que todos sentem
para nós começarmos a historinha. Eu pedi para colocarem. Conseguiram as figurinhas? Ok? Nós temos ali. Vocês conseguem ver? Quem conhece aquilo ali? É um rato, né? Tem um nome dele que é camundongo. Exato. Esse ratinho, ele é bem especial. Nós temos também um feno. É aonde coloca para os animais ficarem. Esse é o feno. E nós temos um vidro com tampa transparente. Vou lhe contar rapidinho o que acontece com essas 3 coisas que foi mostrado para vocês. Pedro é um menino muito esperto. Então, ele passava o tempo todo ali observando o mato. Tem muitos ratos que vivem no mato. E outros que vivem nas casas, né? Dentro do telhado, enfim. Só que esse rato, ele morava no mato. Ele era selvagem. Então, Pedro resolveu pegar um desse, colocou o feno dentro do vidro e no vidro abriu um buraquinho. Então, ele começou a criar o ratinho ali dentro. Porém, ele não fazia mal com o ratinho. Ele dava água, ele dava comidinha, ele cuidava, porque ele gostava muito do ratinho. Aí, com o tempo, ele soltava o ratinho novamente para o mato, né? Para a floresta. Hoje, o nosso título da nossa historinha é o queijo gratuito do inimigo, do diabo. Nós temos, muitas vezes, alguns maus hábitos. As crianças, tem algumas crianças, aqui não tem nenhuma, mas tem algumas crianças que mentem, tem algumas crianças que roubam, tem algumas crianças que matam, tem algumas crianças que fumam, outras crianças que bebem vinho, outras crianças que bebem cerveja. Não é o caso de vocês. Mas o inimigo, ele vem com algumas armadilhas. E a nossa armadilha de hoje, que algum de vocês conhece, quem já viu um ratinho? Muito bem. Exato, já teve algum ratinho lá no basement, né, na igreja. Nós temos aqui uma ratoeira. E nós temos aqui algo que o rato sempre gosta de comer. O que é? Cheese, o queijo. Então, olha só. O inimigo, muitas vezes, coloca alguma ratoeira para algumas crianças e para os adultos. Crianças têm maus hábitos, mas vocês acreditam que adultos também têm maus hábitos? É diferente. Você não acredita que os adultos têm maus hábitos? Alguns adultos têm mau costume, algumas coisinhas que são diferentes de vocês. Vocês são tentados com umas coisas, os adultos também são tentados com outras. Ok, muito bem, Rebequinha. Mas os adultos muitas vezes são tentados para mentir, para ser pessimista em algumas coisas, para beber vinho. Mas o ratinho, ele resolveu visitar uma casa. E ali, quando ele entrou, uma casa bonita, Rebequinha, uma casa linda. E aí ele viu que ali tinha uma ratoeira. E ali, Rebequinha, ele resolveu fazer algo que não deveria fazer. Ele foi tentado . Ok, mas é parecido com isso, Rebequinha. Olha só. O ratinho, curioso, ele chegou perto da ratoeira. Só que o inimigo, ele
às vezes atenta. Muitas coisas colocam. E uma das coisas que ele coloca é a mentira. É a mentira. E aí, o seu amigo, seu melhor amigo fala: olha, você precisa mentir hoje para o seu pai, para a sua mãe. Não diga que eu estou te dando esse cigarro para você. E aí você fica, olha para o seu amigo, mas aí você é tentado a pegar o cigarro e a fumar. Você fez o que o inimigo queria. Você foi lá na ratoeira e não deu certo. O que aconteceu? O ratinho, ele ficou preso na ratoeira. O inimigo, muitas vezes, coloca muitas coisas que algumas crianças gostam, como mentir, falar mal do amiguinho. E Papai do Céu não quer que você seja mais uma isca do inimigo. Hoje, nós aprendemos que muitas vezes nós devemos ouvir a voz de Deus e não ouvir a voz de alguns amiguinhos, porque alguns amiguinhos, muitas vezes, não nos oferecem nada de bom. E às vezes você tem muita coisa boa e às vezes você aceita o que o amiguinho está fazendo. E nós não devemos aceitar o que os amigos têm algo ruim para nos oferecer. Isso nos ajuda a que os maus hábitos desapareçam, mas nós temos sempre que pedir ajuda de Deus. O versinho diz assim: julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda forma do mal. Tudo que for mal, que algum amiguinho lhe oferecer, diga não. E Jesus vai ficar feliz com sua atitude e seus pais também. Que Deus abençoe cada um de vocês para dizer não às coisas dos inimigos. brisa suave a sussurrar, bem assim posso ouvir a voz de Deus me falando mansamente ao coração, renovando a fé nas horas de aflição. Como a brisa suave
suave a sussurrar. Deus revela aos seus o seu querer. Através da comunhão eu posso ver seu cuidado, seu poder, seu amor. Como a brisa suave, posso ouvir a voz de Deus. Não está no vendaval, nem no fogo ou no trovão, para ouvir sua voz. É preciso aquietar-se e saber que só Ele é Deus. Posso ouvir a voz de Deus como uma brisa suave. Bom dia a todos. Feliz sábado. Mais uma vez é bom estar aqui na casa de Deus e poder repartir a mensagem de Deus. Compartilhar um pouco do amor e misericórdia de Deus. Acho que os papéis vão voar um pouco. Sabe, quando estou aqui, eu temo e tremo, porque eu sei que aqui é a casa de Deus, que este lugar aqui é santo e que a responsabilidade de estar aqui na frente é muito grande. Porque não estou falando de mim mesmo, mas estou falando da mensagem que vem do nosso Criador, do nosso Deus e mantenedor de todas as coisas. Venho essa manhã repartir uma mensagem. Por que fracassamos? Por que o pecado de um nos torna todos pecadores? Porque quando um cai, o todo cai. Paulo nos diz que nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Paulo compara a cada membro da igreja como um corpo. Se o braço adoece, todo um corpo sente. Se as pernas vacilam, o corpo é incapaz de caminhar e prosseguir a sua caminhada. Se os olhos perdem a visão, você perde a direção e o foco da vida. Se você deixa de respirar, você desfalece e a morte é certa. Essa manhã eu venho falar de algumas necessidades para nós. Uma delas é a santidade, é uma condição indispensável para sermos vitoriosos, para sermos vencedores. Que sem a ajuda de Deus, somos derrotados até por inimigos insignificantes. O pecado de um indivíduo sempre traz tristezas e consequência para todos. Nada torna a oração mais ineficaz que o pecado encoberto. Estarei falando esta manhã sobre esses assuntos. Sabe, voltamos tempos atrás, vemos um exército pronto para a vitória.
vemos Israel conduzido por Josué. Eles agora estão de frente ao seu primeiro e grande desafio: vencer Jericó. Vencer aquela cidade com as suas grandiosas muralhas. Impossível para um povo sem experiência, que saiu do Egito com mão poderosa pela ajuda do grandioso Deus. Por 40 anos, Deus esteve ensinando aquele povo a confiar e a depender unicamente do amor do seu Criador e Libertador. Antes de chegarem até a beira do Jordão, Deus orientou aquele povo, quando ele entrasse para conquistar a terra de Canaã. Deus deu àquele povo algumas ordens. Gostaria que vocês acompanhassem Deuteronômio 7, versículos de 1 a 2. Moisés ainda se encontrava no meio do seu povo, e o Senhor diz àquela nação: quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gergazeus, os amorreus e os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente a destruirás. Não farás com ela aliança e nem terás piedade dessa. Deuteronômio 20, versículo 6. Perdão, acho que me... Deuteronômio 20, versículo 16. Porém, da cidade dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Essas eram as ordenanças de Deus ao povo de Israel, que estava prestes a possuir a Canaã. Mas além dessas orientações que Deus deu ao seu povo ao entrar, quando Moisés já não mais estava, já tinha sido elevado aos céus, Josué agora era o líder, e Deus aconselha Josué no capítulo 1 para que ele oriente o seu povo em toda a palavra de Deus, que esse povo não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, que esse povo seja uma testemunha firme e fiel do amor de Deus para todos. E além do mais, ele acrescenta a Josué, para que ele não se espante, seja forte, corajoso, não temas, e confie em Deus, porque Deus estaria com ele em todos os seus caminhos e teus propósitos. Essa é a orientação de Deus. E Josué, diante dessa situação, em frente à grande Jericó, prestes a possuir, Josué toma uma atitude de seguir a direção de Deus, buscar a orientação e a vontade de Deus. Josué se retira fora da congregação para ter algumas palavras com Deus sobre o direcionamento, como chegar, como lutar, de que forma se preparar para invadir Jericó. O relato nos conta, antes do versículo 6, que o príncipe do exército do Senhor
apareceu a Josué. E este perguntou: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Não temas, Josué, porque eu sou o príncipe do exército de Deus, e vim aqui para orientar, para te dar a certeza da vitória contra aquela cidade. Simplesmente, Jesus, que era o príncipe do exército do Senhor, orientou a Josué para a vitória. Uma coisa interessante aqui, Josué nesse momento, ele se sentiu o quê? Dependente de Deus. Ele necessitava o quê? Da força de Deus. E aonde nós, como cristãos, buscamos a nossa força? Josué saiu para orar. E a nossa força está em nossa oração. A outra coisa que conduziu a Josué ao sucesso foi que ele foi obediente a Deus em seguir à risca o que Jesus, a forma que eu tinha orientado. Jesus orientou a Josué durante 6 dias, dar a volta em toda a cidade. Todo o exército teria que marchar em volta da cidade durante 6 dias. Diante dos exércitos de Israel, muitos achavam: que forma é essa de lutar? E ao 7º dia, esse povo, Israel, teria que rodear a Jericó 7 vezes. E ao final da 7ª volta, trocariam as trombetas, e na ordem de Moisés, de Josué, todos teriam que gritar. Essa era a orientação de Deus. É dessa forma que Deus queria derrubar as muralhas. E muitas vezes queremos usar a nossa força. Não somos nós que ganhamos as vitórias, que temos as vitórias de Deus, as vitórias de Cristo. É Ele quem luta por nós. E contra Jericó não foi diferente. Quem estava à frente era Jesus e seus exércitos. Israel simplesmente obedeceram ao mandato de Jesus. E eles gritaram, e as muralhas se fenderam, vieram abaixo. E qual era a ordem de Deus ao entrar, ao invadir essa civilização? Uma cidade promíscua, uma cidade prostituta, uma cidade adúltera, que não andavam segundo a vontade de Deus. E Deus diz: eliminar todos, tudo aquilo que tem fôlego, tudo aquilo que tem vida. Essa era a vontade de Deus, porque o pecado dessa cidade já tinha chegado até os céus. Para essa cidade já não tinha mais misericórdia, já não tinha mais salvação. Da mesma forma como foi para os antediluvianos na época de Noé. Noé entrou na arca e 7 dias permaneceu com a sua família, até que caiu o juízo sobre aquele povo idólatra, pagão, não temente a Deus. E da mesma forma estava acontecendo com Jericó. O povo entrou, matou homens, mulheres, velhos, crianças, animais, e tudo aquilo que não era possível ser consumido pelo fogo era dedicado à casa do tesouro do Senhor, o ouro e a prata. Aqui está um segredo de uma vitória com Deus. Josué usou a arma da oração, da sua dependência com Deus. Josué usou a outra arma, que é a obediência. Agir em conformidade com aquilo que Deus nos tem orientado. E será que nós temos seguido as leis de Deus? Será que nós temos seguido os propósitos de Deus? Como é a minha vida? Como é a sua vida diante de Deus? É de dependência, de oração, de busca, de fervor, de entrega, de comprometimento. Será que nós teremos uma vida de um padrão de fidelidade como Josué tinha?
sabe? O inimigo não espera que nós abramos uma porta para ele poder nos derrubar. O inimigo espera que simplesmente deixamos uma brecha da nossa porta, da porta do nosso coração aberto, para ele acabar com nós, para ele afundar um filho de Deus, para ele afundar um lar, para ele afundar você no seu trabalho. Então, e qual é o segredo para não darmos brecha ao inimigo? É agirmos como Josué. Dependência, obediência e, acima de tudo, fidelidade. Para ser um povo conquistador em nome de Deus, santidade não pode ser uma opção, não pode ser um aparato ocasional, mas uma condição. Para sermos vitoriosos, para sermos triunfantes, nós temos que ser santos. Não é opcional. Deus nos chama para ser um povo santo. Porque quando Josué estava prestes a conquistar, a entrar em Canaã, ele diz ao seu povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em meio de nós. E o que nós precisamos hoje é de santificarmos hoje, porque Deus espera fazer maravilhas hoje, na minha e na sua vida. Aquele povo se consagrou a Deus, participou da circuncisão, participou da Páscoa, houve toda uma preparação. E como nós temos preparado a nossa vida espiritual? Que tipo de preparação nós temos feito? Aquele povo se preparou, se consagrou, lavou as suas vestiduras, tirou todas as suas imundícies, para que Deus pudesse operar um milagre na vida deles. Aquele era um povo escolhido de Deus, era um povo santo. Sabe, muitas vezes, quando não somos vitoriosos, estamos abençoados por Deus, porque aquela nação, ao obter a vitória sobre Jericó, eles se sentiram grandes, eles se sentiram como um povo de força, impetuoso, a qual todos os inimigos os temeriam. E realmente, aquele povo de Canaã temia Israel, porque sabiam, já tinham ouvido as proezas do Deus vivo quando os libertou do Egito, como os mantiveram 40 anos no deserto, como abriu o mar vermelho, como os alimentou, como os eliminou os reinos antes de Canaã, como abriu o rio Jordão. Aquele povo tinha conhecimento do amor, da misericórdia, da força, da onisciência, da onipresença, da onipotência de Deus. E mesmo assim, aquele povo não se converteu. Por isso foi eliminado. Porque aquele povo, para ele não tinha mais perdão, não tinha mais misericórdia para Deus. No livro Patriarcas e Profetas, sobre a queda de Jericó, a escritora Ellen White nos fala que Deus fará grandes coisas por aqueles que confiam nele. A razão pela qual seu povo professo não tem maior força é que confiam tanto em sua própria sabedoria e não dão ao Senhor oportunidade para revelar seu poder em favor deles. Ele
auxiliará os seus filhos crentes em toda a emergência, se nele puserem toda a confiança e fielmente lhe obedecerem. Porque eu digo, Deus fará grandes coisas para aqueles que confiam neles, porque depois dessa grande vitória, Israel, durante os 7 anos de lutas em Canaã, sofreu a sua maior derrota, o seu maior vexame, porque eles não confiaram em Deus. Porque em Josué 7 nos diz que após a vitória foram enviados espia a Ai, que significa ruína. Os espias verificaram que aquela cidade era pequena, 12.000 habitantes, e que não seria necessário todo um exército, todo um corpo para conquistar. Os líderes também muitas vezes falham, como Noé, como Davi, como Abraão. Esses homens também falharam em sua caminhada com Cristo. E a Josué também, infelizmente, nesse ponto ele falhou. Quando nós vimos um homem grande igual Josué, buscando uma dependência de Deus, buscando a orientação de como vencer a Jericó, de como se entregar. Agora, quando o obstáculo era bem menor do que a primeira, que Jericó, ele não buscou a orientação de Deus. Ele apenas seguiu os conselhos humanos. Irmãos, os conselhos humanos são falhos, são débeis, falham. Mas os conselhos de Deus, a orientação de Deus, não falha. Porque Deus é fiel com a sua palavra, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele deseja transformar, Ele transforma. Aquilo que Ele quer reerguer do pó, Ele ergue e traz a vida. Porque Ele é Deus. E nesse ponto, Josué caiu, porque ele não buscou a orientação de Deus para essa pequena cidade. Você já notou que quando nós estamos diante de um grande problema, de uma grande dificuldade, de uma grande enfermidade, e que para nós, para os recursos humanos, não é capaz de operar, de curar, de ajudar, a quem nós buscamos? A quem nós buscamos orientação? A Deus. Quando nós não podemos, quando não há possibilidade humana, nós buscamos a Deus. E quando nós buscamos, nós procuramos entregar a nossa vida em oração. Nós procuramos ser obedientes. Nós procuramos ser fiéis. Nós procuramos andar em santidade. Mas quando as dificuldades é vencida, as grandes dificuldades é vencidas, e quando nos deparamos com as pequenas dificuldades, achamos que não precisamos da ajuda de Deus, achamos que Deus não precisa tomar parte para nós resolvermos as pequenas coisas de nossa vida. Engano. É aí que nós também precisamos mais e mais, dia após dia. Porque quando eles saíram para vencer, os seus conselheiros disse: não levem todo o povo, mas somente uns 2 a 3 mil homens. Isso é o suficiente para nos garantir a vitória, e nós pouparemos o restante da congregação. E quando chego em frente aos portões de Ai, qual é a surpresa que esse povo tem? Qual é a decepção desse povo? Esse povo sai em retirada. E além da retirada, eles perdem 36 soldados. Eles sofrem. E esse povo volta para o meio da sua congregação, para o meio do seu arraial, decepcionado, amargurado, decepcionado, angustiado, porque Deus não deu a vitória a eles. Mas eles foram àquela peleja com Deus ou sem Deus? Eles foram sem Deus. Eles foram sem a orientação de Deus.
eles foram sem o príncipe do exército de Deus, que é Jesus. Porque as lutas não são nossas. Quem luta por nós é Deus. Quem nos torna vitoriosos é Deus. E se temos alguma coisa hoje, não é graças à minha força, à sua força, é graças a Deus. O meu carro, a minha casa, a minha vida, a minha família, os meus filhos. Se hoje você tem uma família, não é porque você quis, é que Deus te deu uma família, é que Deus te deu uns filhos. Sabem, ao chegarem ao arraial, Josué rasgou as suas vestes, se contristou, se jogou ao pó e jogou em sobre suas cabeças. Da mesma forma fizeram os anciões. Rasgaram as suas vestes e se cobriram com o pó e clamavam: ó Deus, por quê? Por que, Deus, tal coisa aconteceu em minha vida? Ó Deus, por que tal coisa se realizou dessa forma, que não era da forma que eu queria, da forma que eu planejava? Temos que viver não segundo o nosso planejamento, não segundo os nossos planos. Temos que viver segundo os planos de quem? Aos planos de Deus. Porque Isaías disse: os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Se nós deixarmos Deus conduzir a nossa vida, se nós desejarmos Deus lutar por nós, nós não teremos fracassos. Por isso que Deus deu: se fores obediente, sereis um povo abençoado, mas se forem desobedientes, colherão a maldição. Se Israel, que Deus usava como juiz aquela nação, se pervertesse, outra nação se colocaria em juízo para o quê? Acabar com Israel. Mas quando aqueles homens estavam clamando a Deus, procurando um motivo para a sua derrota, Deus não demorou em responder. Da mesma forma como Deus não demorou a responder às orações de Josué, para dar orientações à conquista de Jericó, Deus nesse momento também não demorou a responder a Josué. E sabe qual foi a resposta de Deus? A escritora White descreve esse momento dessa forma: a resposta de Jeová foi: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel transgrediu o meu concerto que lhes tinha ordenado. Era este um momento para a ação pronta e decidida, e não para desespero e lamentação. Havia pecado secreto no acampamento, e este devia ser descoberto e removido antes que a presença e a bênção do Senhor pudesse estar com seu povo. E Deus disse a Israel: não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Se não tirares o pecado do meio de vós, eu não estarei com vocês. Deus está dizendo: eu não te abençoarei. Vocês não serão um povo vitorioso. Vocês não desfrutarão da terra que eu tenho prometido a vocês. É interessante, Deus usa a expressão: Israel transgrediu o meu concerto. A ordem de Deus tinha sido desatendida por um dos encarregados de executar seus juízos, e a nação foi considerada responsável pelo crime do transgressor. Tomaram do anátema e também furtaram e também mentiram. Eu gostaria de perguntar aqui, ou melhor, de comentar, o pecado de um só homem no meio do arraial de Israel, o pecado de Acã. Acã
cobiçou uma capa babilônica e alguns quilos de prata e de ouro. E é interessante como Deus agiu com esse povo. Ele não considerou somente o pecado de Acã, ele considerou que todo Israel, toda a congregação pecaram contra Deus. Por isso que quando Paulo diz, vós sois o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, e por isso que muitas vezes a enfermidade, quando abate uma parte do corpo, todo o corpo sofre, todo o corpo perece, a dor e o sofrimento. E todo Israel estava perecendo em angústia, em desgosto, em decepção, por o pecado de apenas um homem. Ou poderíamos colocar por apenas de um membro do seu corpo, que trouxe total vexame para aquela nação. E Deus exigiu que esse pecado fosse destruído, que esse pecado fosse colocado para fora do arraial daquele povo. Se aquela nação quisesse continuar obtendo as bênçãos de Deus, se aquela nação quisesse continuar sendo triunfante, considerado nação santa, as meninas dos olhos de Deus, aquela nação teria que colocar aquele pecado para fora. É interessante notar que, diante de todo o acontecimento, Acã ficou calado. Mas Deus não fica calado. Deus não deixa o pecado prevalecer. Porque aonde Deus quer habitar, não pode haver pecado. Aonde Deus quer habitar, não pode haver sujeira. As suas vestiduras não podem estar sujas aonde Deus quer habitar. E é por isso que Deus nos convida a santificarmos, a lavar as nossas vestiduras. Aonde nós vamos para tornar as nossas vestiduras limpas hoje? Quem nos purifica? Quem é capaz de nos limpar e nos manter santos diante de Deus hoje? É o sangue de Jesus Cristo. É esse sangue que purifica, é esse sangue que nos limpa, é esse sangue que nos torna aceitável diante de Deus. Acã, diante do seu fracasso, diante do fracasso daquela investida contra Ai, ele não se manifestou. Acã sabia do seu pecado, sabia que Israel tinha perdido por causa do seu pecado. Acã viu também Josué e todos os anciões se prostrarem, orarem, clamarem, angustiados a Deus. E mesmo assim, Acã não se pronunciou. E muitas vezes nós agimos da mesma forma hoje. Irmãos, nós somos um corpo. Nós não somos pessoas independentes dentro dessa igreja. Precisamos um do outro. Precisamos viver a unidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós não vivermos dessa forma, não fazemos parte do corpo. Se não vivemos em conformidade, Deus vai excluir você do corpo, porque você não pertence. Por isso que Jesus conta a parábola da videira. Aquela rama que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. E a mensagem é clara. Não podemos estar dentro do lugar santo de Deus com a nossa vida, com as nossas vestes imundas, sujas do pecado. Deus espera que nós vá a Ele, confessemos os nossos pecados, confessemos as nossas falhas. Senhor, eu errei, perdoa-me. Senhor, transforma o meu coração.
porque o meu pecado faz o meu irmão sofrer, o meu pecado traz infelicidade ao meu lar. Senhor Deus, o meu pecado arruína os meus amigos de trabalho. O pecado de Acã arruinou todo o exército. Além do mais, o pecado de Acã submeteu a 3 almas, 36. Quantos pais enterraram seus filhos, com famílias, filhos enterraram o seu pai naquela investida Acã? Muitas vezes o meu pecado, o seu pecado, pode arruinar vidas. E muitas vezes arruinamos, é uma arruinação que não tem retorno. Essas vidas pereceram porque Acã não foi fiel, porque Acã não seguiu ser obediente a Deus, e ele estava no meio do arraial de Israel, ele fazia parte do povo de Deus, ele estava sentado no banco da igreja todos os dias. Muitas vezes é assim que se comportam pessoas como Acã. Vem uma igreja como se nada tivesse acontecido, vem sujo, com seu coração podrido pelo seu pecado, vem, cantam, pregam, dá estudos bíblicos, ensina a palavra de Deus, mas a sua vida, as suas atitudes, por trás das cortinas, é outra vida, é uma vida de podridão. E quando esse pecado vem à tona, magoa, machuca, arruína as pessoas, destrói famílias, separa pais e filhos, marido e mulher, te faz perder o emprego, porque a sua conduta não é uma conduta segundo a vontade de Deus. A escritora segue descrevendo a situação desse homem, do pecado desse homem. O pecado de Acã foi cometido em desafio às advertências mais diretas e solenes e às mais grandiosas manifestações do poder de Deus. Guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tinha sido a proclamação a todo Israel. A ela se seguira a subversão de Jericó, dando provas da destruição, que certo surpreenderá todos os transgressores da lei de Deus. O fato de que somente o poder divino dera a vitória a Israel, de que não entraram na porta de Jericó pela sua própria força, dava um peso solene à ordem que lhes proibia participar dos despojos. E Deus declarou que todo Israel roubou as primícias da terra de Canaã, que pertenciam a Deus. O mortal pecado que determinara a ruína de Acã teve suas raízes na cobiça, um dos mais comuns e mais levianamente considerado dentre todos os pecados. Enquanto outras falsas são descobertas e castigadas, quão raramente apenas desperta censura a violação do 10º mandamento. A enormidade deste pecado e seus terríveis resultados são a lição da história de Acã. E a senhora White ainda questiona: não são ainda cometidos pecados semelhantes em face de advertência tão solene e explícitas dentro da igreja hoje, dentro do nosso tempo? Sabe, nós temos exemplos da Bíblia, não somente de Acã, mas nós temos também a vida de Judas. Aonde levou o pecado de Judas? Aonde se encontra Judas hoje, após a traição de Jesus, de ter vendido? Mas na Santa Ceia, Jesus revelou o traidor, e ele não aguentou. Deus o tocava para ser transformado e desperto para a salvação, mas Judas não aceitou, se enforcou, tirou a própria vida e se perdeu.
E se nós formos em Atos 5, ali vemos também a história de um pecado oculto, Ananias e Safira, que venderam todos os seus despojos e planejaram dar a Deus. Mas em segredo, Ananias e Safira retiveram uma parte do dinheiro da terra que teriam vendido. E quando chegaram a Pedro, o Espírito Santo já tinha confessado a Pedro os pecados daquele casal. E aquele casal pereceu. Irmãos, se nós brincamos, nós vamos perecer. Porque o salário do pecado é a morte. É a maldição do pecado. Por um só homem entrou a morte a todos os outros homens. Podemos ver isso na vida de Acã. Pelo pecado de Acã, todo Israel foi considerado pecador. Mas graças a Deus que por um só homem também nós temos o quê? A vida eterna, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Entre membros da igreja, considerados idôneos e cumpridores do dever, existem, triste é dizer, muitos Acãs. Muito homem vem majestosamente à igreja, como eu estava dizendo, e agora é a senhora White que descreve as circunstâncias desses membros dentro da igreja, e sentam-se à mesa do Senhor, enquanto entre as suas posses se acham ocultos lucros ilícitos, coisas que Deus amaldiçoou. Por uma boa capa babilônica, muitos sacrificam a aprovação da consciência e a sua esperança do céu. Multidões permutam sua integridade e capacidade para o que é útil por um saco de ciclos de prata. Os clamores dos pobres que sofrem são desatendidos. A luz do Evangelho é estorvada em seu caminho. Instiga-se o escárnio dos mundanos pelas práticas que desmentem a profissão cristã. E, no entanto, o cobiçoso que professa a religião continua a amontoar tesouros. Malaquias 3:8: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. O pecado de Acã trouxe revés a toda a nação. Pelo pecado de um homem, o desprazer de Deus repousará sobre a sua igreja, até que a transgressão seja descoberta e removida. A influência que mais temida deve ser pela igreja não é os dos francos oponentes, incrédulos e blasfemos, mas do que incoerentemente professam a Cristo. Esses são os que impedem a bênção de Deus de virem a Israel, de virem à sua igreja, e acarretam fraqueza ao seu povo. E agora é uma coisa que quando eu li me chocou e é muito importante. Quando a igreja se acha em dificuldade, quando existem a frieza e o declínio espiritual, dando ocasião ao que os inimigos de Deus triunfem, então, em vez de cruzar os braços e lamentar sua infeliz condição, investigue os membros, se não há um Acã no acampamento, com humilhação e exame de coração. Procure cada qual descobrir os pecados ocultos que excluem a presença de Deus. Hoje, muitas vezes, poderemos colocar aqui, nas igrejas hoje, não somente a de Denbury, mas também quando nós falamos, e eu falando, pastor, essa igreja não cresce, essa igreja não prospera, essa igreja não ganha almas, essa igreja é fraca, essa igreja não tem unidade, essa igreja não é humanitária, os seus irmãos com seus próprios irmãos dentro da igreja. Sabe, e o conselho de Ellen White, e o conselho que Deus requer, é que cada um de nós examinemos a nós mesmos se há pecado em nosso coração, e o mais pronto
confessemos a Deus. Mais pronto também, tomamos a iniciativa como um corpo de Deus, de orarmos juntos, de jejuarmos, clamar a Deus. Porque Deus, o pecado de Acã foi descoberto, porque Deus colocou o seu dedo em cima do homem pecador. E muitas vezes esperamos, eu com o meu pecado, você talvez com o seu pecado, esperando Deus que venha colocar o dedo em cima do seu pecado. Aí não terá mais jeito, porque o fim de Acã foi um fim perpétuo. Ele perdeu a vida eterna, ele perdeu a salvação. Diante de todas as oportunidades, parece que Deus não tinha dado oportunidade para ele, mas como eu disse, Acã viu Israel sair em retirada da sua batalha. Acã presenciou os anciões e o líder da igreja ajoelhados clamando a Deus, e mesmo assim o coração de Acã foi incapaz de erguer o braço e dizer que tudo o que estava acontecendo foi por causa dele, que aquelas pessoas morreram porque ele pecou. E quando Deus aponta, e quando Deus toca no seu pecado, já é tarde demais. Como foi tarde para Acã, como foi tarde para Jericó, como foi tarde para aqueles antediluvianos na época de Noé. Não espere que seja tarde para mim e para você. Não espere que a mão de Deus recaia sobre a nossa vida e esmague todos os nossos planos de estarmos e vivemos eternamente com Deus. Porque quando isso acontecer, não haverá salvação nem para mim, nem para você. Porque Deus é justo. Deus ama os seus filhos. Deus odeia o pecado. Deus abomina o pecado. Mas se quando Deus apontar, você estiver agarrado com o seu pecado, Deus não perdoará. O pecado será lançado ao fogo, consumido, e você será lançado junto. Na mesma hora, aquela congregação pegou Acã, levou fora do arraial e apedrejou ele e toda a sua família, e depois foram queimados, foram consumidos pelo fogo. E muitas vezes hoje estamos dentro da igreja esperando que o mesmo aconteça com a nossa vida. Irmãos, não permita que o pecado triunfe em sua vida. Lute, batalhe, busque a Deus. Viva constantemente em dependência, em fidelidade, em obediência ao que Deus tem dado. E o que Deus tem dado para nós é maior do que tudo que tem aqui na terra. Deus nos quer dar a vida eterna, com o mesmo propósito e o mesmo fim quando Ele criou no princípio o homem. Deus quer nos dar uma vida eterna, uma vida de bênção, uma vida de triunfo, uma vida de crescimento, e não uma vida de derrota, de amargura, de desgosto, de desprazer. O nosso Deus é um Deus de vida e não um Deus de morte. Ellen White termina: não será necessário, como nos dias de Josué, que as pessoas sejam pesquisadas da tribo à família, mas seus próprios lábios confessarão sua vergonha. Os pecados ocultos ao conhecimento dos homens serão então proclamados ao mundo todo. Irmãos, não nos deixemos ser consumidos pelo pecado. Não nos deixemos ser destruídos pela morte, porque a morte a qual Acã recebeu é a morte eterna, é a morte sem salvação. É certo que todos que aqui estamos iremos fazer parte da primeira morte, e essa morte não destruirá a nossa alma, não destruirá a nossa vida.
porque essa morte é consequência do pecado. Mas maldito será aquele que fizer parte da ressurreição, da segunda ressurreição, porque para ele não haverá salvação, para ele não haverá segunda chance, assim como não houve para Acã. Que Deus possa nos abençoar. E convido a todos a ficarem de pé nesse momento e cantar o hino 282. 282, é tempo de ser santo. Tempo de ser santo, tu deves tomar. Devida em teu mestre, seu livro estudar. Ser junto ao seu povo, luz sempre a brilhar. E aos necessitados ir para salvar. Tempo de ser puro, tu deves achar. Sempre a sós orando, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos, ter no Salvador. Por tua conduta, dá provas de amor. Tempo de ser forte, tu deves buscar. O Mestre seguindo, por onde guiar. Em gozo ou tristeza, sempre obedecer. Na fonte divina, sim, nunca esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar. Muito calmo nas lutas, em Deus confiar. Para os aflitos, voz atos de amor. Sim, mais semelhante será o Salvador. Senhor grandioso Deus, obrigado porque Tu és um Deus santo, um Deus justo, um Deus compassivo, um Deus que liberta. Senhor Deus, guarda a nossa vida, ajude-me para cada dia possamos ser prósperos e possamos receber as Tuas bênçãos. Transforme os nossos corações hoje e sempre. Também peço, Pai, uma bênção especial para cada família aqui presente, e que ao retirarmos agora, possamos, Pai, refletir na Tua palavra, possamos refletir em nossas vidas, possamos, Pai, a cada dia buscar a transformação que vem através do Teu Santo Espírito. Esteja hoje e sempre conosco, Pai. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.